Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Você está passando por um problema, está fazendo perguntas para Deus e não está tendo resposta. Você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você precisa de ajuda, mas não vê como. Então assista esse vídeo de hoje, que eu preparei com muito carinho para você. O tema: tudo tem seu tempo certo. Pessoal, neste vídeo eu vou contar a minha experiência quando eu passei por um problema grande também. Vou dar exemplos, vou contar uma história linda para mostrar para vocês que o tempo de Deus é o melhor que tem e na hora certa você vai conseguir o que você deseja. Fique até o final, eu garanto que eu vou te ajudar de alguma forma a você passar por uma fase assim e sair bem melhor. Mas antes de começar, vê se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu joinha, o YouTube precisa entender que esse vídeo está sendo muito bom e o joinha me ajuda muito, tá bom? E compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama, para ajudar elas também. Mais uma coisinha, estou sendo patrocinada pelo grupo da Rio Pardo Embalagens. Este grupo tem promoções, tem preços excelentes, muitas variedades. Vai lá, clica lá, você vai ver riopardoembalagens.com.br, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Pessoal, tem momentos na nossa vida que você não entende nada que está acontecendo. Você acha que Deus não está ouvindo, você acha que Deus não vai te ajudar, e você pensa assim: nada vai sair de bom do que eu estou passando. Por que eu estou passando por isso? Oh meu Deus, você quer que esse tempo passe logo. Então eu vou contar a minha experiência. Eu pensei, eu falei tudo isso. Foi em 2017, eu passei por uma situação e eu falei tudo isso. Deus, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? E hoje, em 2026, eu entendi tudo. O tempo de Deus é maravilhoso. Foi um propósito que Ele fez na minha vida. E eu sei que quando você está passando por isso, você não entende nada, você fica chateado, você não consegue enxergar uma luz. E aí o que aconteceu? Foi por causa de tudo isso, eu fui fazer o meu curso de coach. E nesse curso eu me encontrei, eu curei as minhas feridas. Nesse curso eu descobri muitas coisas. Foi preciso passar por isso. E foi por isso também que eu abri esse canal, para procurar estudar mais e junto com vocês evoluir. Sim, são pequenos vídeos que eu faço, mas que fazem grande diferença na nossa vida. Claro, quando eu estou ajudando vocês, eu estou me ajudando e eu estou vendo mudanças na minha vida. Então, se você quer mudança e quer passar por situações assim, assista os meus vídeos. Eles vão te edificar um pouquinho. Cada vez que você ouve, você vai melhorar em algum ponto da sua vida. Isso porque está acontecendo comigo. E quando vem as batalhas que a gente tem, a gente é mais forte, a gente é mais resistente. E entender, foi o que eu entendi, né? Que hoje, depois de ter passado por tudo aquilo, nesse tempo, teve um propósito. Deus sempre tem um propósito para você. Nada acontece na tua vida por acaso. Mesmo que você não entenda nada, eu não entendia mesmo. Como assim? Você enxerga a sua vida, o seu mundo, por uma janela. Deus vê o horizonte inteiro. Deus vê tudo. Tudo que você precisa. Cada coisa que você precisa. Só que para você conseguir, você tem que passar por essa fase. Eu falo que Deus é como um arquiteto. Um arquiteto maravilhoso. Um arquiteto habilidoso. Que constrói uma construção sólida, onde que você é uma peça crucial. Deus vê você. E quando você pensa assim, Ele não está vendo, eu estou passando por essa dor, é nesse momento que Ele está cuidando de você. Ele está ali do seu lado, junto com você. Ele mesmo diz: vem comigo, eu vou te ajudar, o meu fardo é leve. Quando a gente está com Ele, Ele ajuda a levar o nosso fardo. Isso, nós só precisamos fazer o quê? Dri, então o que eu faço? Confiar. Vê se você está na posição correta, fazendo o que é certo. Confia em Deus, saiba que isso vai passar. E no tempo certo,
você vai receber muito mais, mas muito mais do que você imagina. O que aconteceu comigo? E para dar um exemplo, hoje eu peguei o exemplo de Jó. Jó, ele era um homem muito honesto, muito justo, temente a Deus, e ele tinha esposa, filhos, era um homem muito filhos, ele era um homem muito rico, tinha bens, e Deus tirou tudo dele. Tirou tudo. Tirou sua esposa, seus filhos, seus animais, seus bens, até a sua saúde. E ele chegou a perguntar: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Mas ele nunca murmurou com Deus. Ele confiou em Deus. E o que aconteceu? Deus deu o dobro para ele. Além de dar o dobro, eu acho muito interessante isso, ele se tornou uma outra pessoa, muito mais temente. Deus fez isso comigo, me deu muito mais, mas além disso, eu não falo só de bens, eu falo de algo muito mais. Me deu estrutura, me deu que eu consiga ressignificar mais problemas que acontecem, e eu confiei mais nele, acreditando na fé, porque a fé é aquilo que você tem, você não vê, você tem que acreditar sem ver. Então acredite agora, sem estar vendo, que quanto menos você esperar, acontece. E agora, para ajudar, para falar para vocês que o tempo de Deus é um tempo maravilhoso, olha que história linda. Uma vez, existia um carpinteiro que morava na beira do mar. Ele era conhecido naquele vilarejo como um carpinteiro que fazia barcos fortes, reforçados. Porém, com o tempo, ele foi ficando bem velho, as suas mãos foram ficando trêmulas, e quando ele riscava as tábuas, elas ficavam tortas, e contusão. Foram sumindo os clientes um por um até ele ficar sem nenhum. Um dia ele disse: basta, eu vou me mudar daqui, eu vou embora daqui. Ele pegou suas ferramentas, suas poucas ferramentas, colocou numa sacola e pensou: eu vou naquele lugar, naquela direção, eu sei que lá eu vou encontrar algo muito melhor para mim. Porém, no meio do caminho, começou um vento, uma tempestade muito feroz, com trovoadas. E ele falou: mas eu quero ir para lá, eu não consigo, por que o vento está me atrapalhando? Por que está fazendo isso comigo? Eu quero. E o que aconteceu? Ele caiu, desfalecido praticamente, de tanta chuva, de tanto trovão. Ele disse: por que você está fazendo isso comigo, meu Deus? Você está tirando aquilo que eu mais amo, você já tirou minha profissão, agora eu não posso ir naquele lugar. E ele praticamente se entregou. Quando ele acordou, ele viu que ele estava perto de um abrigo, parcialmente destruído, possivelmente por causa da tempestade. Aí o seu instinto falou mais alto e ele disse assim: eu vou arrumar. Começou a arrumar. Aí ele viu que tinha cordas ali largadas, ferramentas enferrujadas, ele viu que tinha pedaços de madeira e ele começou a pregar, começou a consertar. As suas mãos estavam trêmulas, mas seu coração estava firme. E ele reconstruiu aquele abrigo. Quando ele terminou, ele chamou a atenção de todos daquele vilarejo. A partir daquele dia, eles começaram a enxergar nele e perguntar: o senhor que fez tudo isso? Ele disse sim. Começou a consertar barcos, a consertar abrigos e também dar aulas para os jovens daquela região. Então, ele sentiu ali algo muito bom que ele nunca tinha visto, e aquele vilarejo começou a prosperar. Passado alguns anos, um jovem aprendiz disse: mestre, por que o senhor não voltou para a sua antiga oficina? E ele disse: sabe, meu filho, aquele vento que eu murmurei, que eu falei que estava me atrapalhando, foi o mesmo vento que me trouxe no lugar certinho, que era para esse vilarejo. Se não fosse aquele vento, eu não teria parado aqui e conhecido tantas pessoas boas. E eu senti que aqui é o meu lugar. Pessoal, eu achei linda essa história, porque quando a gente passa por esses ventos, por essas turbulências, se você estiver passando agora, entenda que está te empurrando para algo muito maior, muito melhor. E no meio da tempestade você não enxerga nada,
mas na hora que ela passa, você vê um lindo sol. Exatamente isso que acontece na nossa vida hoje. Se você está passando por essa turbulência, aguenta firme, confie em Deus. Peça para Deus sinais, peça para Ele mostrar o caminho. Se você aguentar firme e continuar na posição certa, você vai ver que algo grandioso vai acontecer na nossa vida, como aconteceu comigo. Pode ser que seja em curto prazo, em médio prazo ou longo, não importa. O que importa é que seja o tempo de Deus. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é ter a paciência e ter fé. Mas é nessa fé e acreditar que o tempo certo é o tempo de Deus e é o melhor. Então acredite, confie e não desanime. E você vai chegar lá com o seu propósito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, compartilhe com as pessoas que você ama. Se você quiser escrever algum comentário, eu vou adorar responder o comentário de vocês, tá bom? E conto com vocês até no próximo vídeo. E me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Padula. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.